Me fala uma coisa, você corre atrás da riqueza? Existe uma fórmula secreta para a riqueza? Hoje nós vamos conversar com Léo Marcondes, especialista e treinador em fortunas em riquezas. Então curta esse vídeo, compartilha com quem você quer ver rico e prosperar e fique conosco nesse bate-papo muito bom. Bem-vindo ao espaço aberto, lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Léo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom ter você aqui no Espaço Aberto. Estamos juntos. Apesar de a gente falar sempre para construtores, arquitetos, profissionais da área, empreiteiros, o público mesmo que tem as dúvida, eu acredito que ter riquezas, ficar rico e prosperar é algo que não importa a profissão, é uma busca da humanidade, né? Bastante. E me fala, como que tu entrou nesse, como treinador, né? Você não é treinador de riquezas, é isso? Treinador financeiro. Financeiro. Na verdade, assim, né? Essa questão de enriquecer, prosperar é importante por quê? Porque se tu para analisar, independente da área de atuação que a pessoa exerça, ela vai ter que lidar com dinheiro. Sim. Assim como lidar com pessoas. Então, lidar com pessoas, lidar com dinheiro é uma habilidade que todo mundo deveria desenvolver. E, por incrível que pareça, uma coisa muito curiosa é que não ensinam nem a lidar com dinheiro, nem a lidar com pessoas na escola, por exemplo. E são as duas coisas mais fundamentais. Mas, enfim, não vamos entrar nesse ponto agora. Então, lidar com dinheiro todo mundo vai ter que aprender. Agora, todo mundo quer de fato enriquecer? Isso não, eu digo que não. Porque como é que tu metrifica se uma pessoa quer de fato enriquecer ou não? Pelas suas atitudes, não por aquilo que ela diz. E hoje a gente vê que a maioria das pessoas, inclusive, são pessoas que não querem de fato uma vida mais próspera. Muitas vezes nem acreditam que é possível prosperar na realidade que ela vive ou na realidade que ela foi criada. Então, sim, lidar com dinheiro, todo mundo vai ter que lidar. Agora, o meu objetivo é justamente resgatar aquelas pessoas que querem ser ricas de verdade e treinar elas para que elas de fato consigam esse feito. Porque o dinheiro, ele é um jogo, né? Então, a nossa fórmula, a fórmula da riqueza financeira, ele se baseia nisso, no jogo do dinheiro. E o jogo, ele é um jogo que ele não olha a classe social, o jogo do dinheiro, qualquer pessoa joga. Não é que só quem nasceu em tal lugar pode jogar, ou só quem tem tal idade, ou só quem foi beneficiado de algum jeito. Eu venho de uma origem meio humilde e consegui vencer esse jogo. Então, qualquer pessoa consegue. E isso é registrado em milhares e milhares de livros. Sim, então, o meu papel hoje, como treinador financeiro, é pegar pessoas que não ganharam ainda esse jogo, pessoas que estão ainda correndo atrás do dinheiro, pessoas que ainda não conseguem se aposentar, pessoas que não têm liberdade, não têm independência, pessoas que são escravas do próprio trabalho, e tirar essas pessoas da gaiola, essa gaiola financeira, e levar elas a um caminho mais feliz, porque o dinheiro tem esse poder, né, de facilitar a nossa vida. Eu acredito muito nisso, assim, nesse fato de pessoas que têm a mentalidade certa e a atitude certa, não importa o meio, elas sempre vão ser ricas. Tem uma série, acho que não sei se é na Netflix, qual é o streaming, que é sobre um cara que eles colocam no meio de uma cidade, um milionário. Eles colocam no meio da cidade, sem dinheiro, sem nada, e em pouco tempo... Sim. Ele já está faturando e já está fazendo dinheiro. Claro. E eu acho que essa série ela demonstra um pouquinho disso, dessa questão de... A mente dele é feita... Sim. Para a riqueza, né? Sim. E foi trabalhada para isso. E como tu falou, como a gente não aprende de pequeno, a gente precisa desse trabalho. E isso é curioso, né? Porque as pessoas se perguntam por que disso. É bem legal a gente mergulhar nesse fato, né? Por que uma pessoa que não tinha dinheiro, ela ganhou dinheiro de repente, de uma herança, ou de uma empresa que vendeu e ganhou uma bolada, ou de uma separação, ou de uma loteria, ou a pessoa ganhou o dinheiro, e essa pessoa, ela voltou a ser pobre. Curioso, né? Por que será? Por que aquele outro que tinha muito dinheiro, ele perdeu tudo, mas ele conseguiu recuperar tudo muito rápido e se reerguer independente da adversidade? Isso acontece porque aquilo que está dentro de ti, o teu mundo invisível, vamos chamar assim, ele cria o mundo externo, o mundo visível. Em qual sentido? Se tu tem, por exemplo, uma semente, e essa semente é uma semente de abacate, não adianta tu esperar que essa semente vai te dar uma laranja, porque é uma semente de abacate.
Então, quando a gente fala de riqueza, nós estamos falando, sim, também de uma semente. A semente financeira da vida de uma pessoa pode ser uma semente escassa, ou pode ser uma semente limitada, ou pode ser uma semente de incapacidade. São as raízes financeiras que a gente chama. Às vezes, a pessoa tem uma raiz financeira, que é o que está embaixo da terra, que diz que, eu tenho medo de enriquecer. Enriquecer não é para mim. Por consequência, se a raiz ela não está favorável a gerar riqueza, o fruto o que vai ser? Um fruto não favorável para a riqueza. O que essa pessoa que tem a raiz de escassez, ela vai ter lá na frente? Muita escassez. A pessoa que morre de medo de ganhar muito dinheiro, que ela vai viver com medo de ser roubada, ou medo do dinheiro como um todo. Então, isso acontece, esse fato. O cara que ganhou na loteria, não tinha nada e perdeu tudo, é porque ele tinha uma raiz pobre. Uma raiz ruim financeira. Então, ele ganhou dinheiro. Não adianta tu pegar uma planta de abacate e botar limão ali. Tu vai ver que os limões vão apodrecer e já era. Então, ele tinha uma raiz de abacate, ele voltou a colher abacate. Tu sempre vai voltar a ter aquilo que tu realmente merece. Aquilo que tem a ver com a tua essência, com aquilo que tá dentro de ti, que é a raiz. O outro lá mesmo perdeu... que no subconsciente, né? O outro lá pensa que roubaram todas as frutas do pé dele, só que ele tinha a raiz da laranja. Então, nasceu a laranja, que é mais dinheiro. Então, tu sempre vai voltar a ter aquilo que tu merece. Essa que é a verdade. E tem também as pessoas que... a gente escuta falar muito que conseguem dinheiro, mas perdem dinheiro. Não digo assim que ficam milionárias e deixam de ser milionárias. Mas tem pessoas que elas não conseguem reter o dinheiro. Elas dão um jeito de gastar tudo. Isso, dá um jeito de gastar tudo. E é a mesma analogia. Por que a pessoa ela gasta tudo? Porque ela tem uma raiz financeira que diz que ela não pode ficar com muito dinheiro. O dinheiro na mão, às vezes a pessoa acredita que o dinheiro na mão dela é um dinheiro perdido, porque ela não sabe administrar o dinheiro. Então, ela se auto-sabota, ela cria uma história na mente dela para ela se auto-sabotar e dar um jeito de perder o dinheiro. Dá um jeito de perder. Tudo é sobre uma história que a gente conta na nossa cabeça. A raiz financeira é o quê? É o que a pessoa acredita. Então, se eu acredito que eu não sou merecedor desse dinheiro, quando eu tiver o dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de gastar. De tirar ele de Agora, ti. se eu acredito que eu mereço essa riqueza e muito mais, quando eu tiver o dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar dele até o último centavo para poder multiplicar esse dinheiro e ter ainda mais. Tu sabe como eu era, não sou mais. Que bom, que bom. Mas foi uma raiz que eu consegui identificar. De eu não gastava dinheiro comigo. Só com os outros. Tem que comprar roupa nova. Não, eu não preciso. Com a roupa que eu tenho, tá bom. Meu sobrinho passou, eu vi que a roupa dele tá rasgada. Não, vem aqui que eu vou comprar roupa pra ti. Não, vem. Então, quando era pra comprar, pra dar pros outros, eu sou bem mão aberta. De boa. E pra mim eu não era. Hoje eu sou mais. Mas aí, né, entramos num aspecto que não é tanto a raiz financeira em si. Porque tu usou o dinheiro nesse caso. Só que é uma raiz mais de... merecimento. Não merecimento, de aprovação. No sentido, porque se eu comprar uma roupa pra ele, isso é tudo uma suposição. Qualquer pessoa que vai afirmar alguma coisa sobre isso é criando história. Sim. Mas pode vir a ser um fato de que, poxa, se eu comprar uma roupa pro meu sobrinho, ele vai me ver como uma tia melhor. Ele vai me ver como uma pessoa mais agradável. Se eu dou presente o tempo todo para os outros vão ver que eu sou uma pessoa bacana. E eu tenho essa necessidade de que as pessoas percebam que eu sou uma pessoa bacana. Eu não me sinto bem em desagradar os outros. Normalmente, a pessoa que vive assim é uma pessoa que ela não se sente confortável nos outros pensarem que ela talvez não fez uma coisa agradável. É uma pessoa que às vezes tem dificuldade de falar a verdade na cara. É uma pessoa que às vezes tem dificuldade de tomar uma decisão que vai decepcionar os outros. Porque ela precisa constantemente de aprovação. De que as pessoas validem e digam, ok, tudo certo. Então, não tem tanto a ver isso aí com o aspecto financeiro. Só que, nesse caso, tá usando o dinheiro para se sentir aprovado. Muita gente faz isso, tá? Isso em níveis gigantescos. Tipo, tem gente que tem muito dinheiro e vive a vida toda fazendo isso. Com os funcionários, com os clientes. E aí, a pessoa, ela tá o tempo todo necessitando aprovação. E ela não consegue ser feliz. Tem aquelas pessoas que são muito ricas e andam com um prego no chinelo, né? Exatamente. Mas por quê? Porque ela é rica? Não, ela só tem dinheiro. O que é riqueza? O que tu acha que é riqueza, na tua opinião? Quando tu fala uma pessoa muito rica, o que é uma pessoa muito rica? Pra mim é uma pessoa que tem um conjunto de Deus, família, dinheiro e amor, né? Tá. Basicamente, trabalho, né? Deus, vamos botar ali. Deus, família, trabalho, dinheiro e saúde. Perfeito. É curioso isso, porque o termo riqueza ele é muito relativo, né? Então, quando a gente fala de dinheiro, nós não estamos falando de riqueza.
Porque o dinheiro é apenas um elemento. O dinheiro é apenas uma coisa que existe e que possibilita que você faça várias outras coisas. Mas dentro da nossa filosofia, daquilo que eu acredito, a pessoa pode ter muito dinheiro e mesmo assim ser pobre. Porque a riqueza em si, ela tem a ver com um conjunto de pilares. Que a gente falou, fé, saúde, dinheiro e relacionamentos. Então é o equilíbrio desses 4 pilares que leva a pessoa assim a ter uma vida leve, a ter uma vida plena, a ter uma vida rica de verdade. Então o cara que ele tem dinheiro, mas ele coloca o prego no sapato, o que tem dentro dele que ele não se sente bem de colocar um chinelo mais confortável? Poxa, ele não se ama a ponto de não querer ter um chinelo confortável? Será que ele tá bem mesmo? Porque ele tem dinheiro, mas ele não se sente bem com ele mesmo para comprar uma roupa de qualidade. Então, será que ele é feliz? Será que ele é rico? Esse aqui é o ponto. Tá. E tu trabalha ali na raiz do problema da pessoa. Não só. Hoje, o que eu faço? Eu pego pessoas dos mais variados tipos e eu levo a pessoa para a máxima performance financeira dela. Eu faço a pessoa ficar rica. Daí, independente do estado atual. Independente do estado atual. A pessoa só tem que querer, tá disposta a pagar o preço e tal. E eu tenho vários programas em vários patamares, né? Então, tem pessoas que me procuram porque já ganham muita grana, só que não tem liberdade. Então, a riqueza da pessoa que ela projeta é a liberdade financeira. Então, tipo, ela tem 3 negócios, os negócios escravizam ela e ela não consegue sair desses negócios. Beleza, então nós vamos trabalhar isso. Aí tem outro perfil, tem aquela pessoa que ela ganha muito, só que ela gasta tudo, não tem nada de patrimônio. Aí tem outra pessoa que ela tem dificuldade em ganhar. Ela não consegue ganhar dinheiro, mas tem muito dinheiro acumulado, porque ela é muito poupadora. Então, não importa a situação que a pessoa tá, se ela quer enriquecer, eu sou um personal trainer. Sou um personal trainer do dinheiro. Então, sou um treinador do dinheiro. Sim, gostei muito dessa... Essa que é o meu trabalho. Palavra. É uma coisa nova, não existe no Brasil. É uma bolha nova que a gente criou. Porque tem muita gente que trabalha com... sou investidor financeiro. Assessor também. Um assessor financeiro, investidor financeiro. Educador financeiro também tem muito. Que eu acho que é a pessoa que ou vai organizar suas finanças, ou vai te ensinar onde tu vai investir o teu capital, o teu dinheiro. Isso, eu não faço isso. Tá. O que eu faço é te treinar. Então, pra mim, não me importa tanto o teu dinheiro. Me importa você. Porque é tu que vai gerar o dinheiro. Sim. Então, eu treino a pessoa. Imagina, tu entra na academia e tu tem lá uma senhorinha. E a senhorinha tem o personal trainer. E a senhorinha tá lá, faz mais uma repetição. Vamos, senhora. Legal. Não deu. Tudo bem, senhora. Tudo bem. Amanhã a gente volta. Tudo certo. Esse é um educador. É um professor de educação física. Ele tá ali ensinando a senhorinha como fazer os movimentos, promovendo a saúde na vida dela. É uma coisa leve, certo? Na mesma academia, tu vai lá e tem um cara gigantesco, fisiculturista enorme. E junto com ele tem um treinador também. Se ele tá dizendo, vai mais uma, tá morrendo, vai mais uma. O cara começa a vomitar e ele diz, vai mais uma, vomita mais, mas tu vai mais uma, tu consegue mais uma. Esse é o treinador. Então, eu sou o treinador. Eu não olho pra... O meu objetivo não é ensinar a pessoa a entender sobre como que funciona a LCI, a LCA. Não. É fazer a pessoa atingir a máxima performance financeira de forma personalizada para que ela consiga realizar seus sonhos. E para isso é um processo. E não é uma coisa que é leve como um curso de educação financeira. Que tu entra e sai e tu diz, aprendi um monte de coisas. Não. Comigo vai transformar um monte de coisa. Por isso que é muito mais intenso, né? É um trabalho que eu levo para esse lado. Por quê? Porque eu sou atleta, né? Eu vivi no esporte. Ai, que legal. Eu cresci 12 anos da minha vida, fui atleta, então o estilo de vida que eu vivo e tudo aquilo que eu construí na minha vida foi baseado em conceitos esportivos, da metodologia que o esporte de alta performance traz. Então, por isso que eu não poderia jamais me colocar como educador, porque eu não sou isso. Eu tenho que ser uma coisa um pouco mais intensa. Sim, e tu trouxe isso pra tua profissão, pra minha vida, né? exatamente. Que esporte? Vôlei, jogava vôlei. Vôlei? Que legal. Tu tá natural de onde? Eu sou italiano. Tu nasceu lá? A galera fica... Não fala isso, a galera fica... Nasci lá. Sim, eu sou italiano. Nasci na Itália, morei lá 13 anos. Aí, com 13 anos, eu vim pro Brasil. Meu pai e minha mãe são brasileiros, os dois, mas daí eu vim pra Balneário. Eu vim pra Balneário, meu pai e minha mãe estavam morando em Balneário. Aí eu joguei em Balneário, joguei em Itajaí, inclusive. Que legal. Aí depois eu fui jogar no Rio, São Paulo, Minas Gerais, joguei em vários lugares e terminei na Itália. Encerrei minha carreira na Itália. Jovem, mas encerrei no melhor cenário do mundo, realizei meu sonho. E aí eu comecei a investir, comecei a empreender. É louco isso também, a história é legal isso, porque eu não venho disso. Meu pai e minha mãe eram muito humildes. Nós viemos da Itália porque estava ferrado lá, não tinha mais nada. Meu pai e minha mãe falaram de dinheiro dentro de casa, nunca foram empreendedores. A palavra empreendedorismo, investimento, nunca ouvi na minha vida. Eu era pobre, eu era faxineiro, para ter uma ideia. Eu trabalhava
trabalhava de faxineiro para poder jogar no time que não me pagava e poder sobreviver. Então, tipo, eu vivi várias coisas complexas. E eu decidi fazer diferente na minha vida. Por isso, quando eu falo que qualquer pessoa que tá decidida a mudar pode mudar, é porque pode realmente, né? E se tem alguém que te ajuda, vai com certeza muito mais rápido. Sim, e a gente muda em tantos outros aspectos da nossa vida, né? Sim. Tem pessoas, né, que saem como servidor público e vão empreender, mudam pessoas, enfim, relacionamentos diversos, famílias, a gente muda tanto em tudo. Sim. E parece que o financeiro é um bloqueio, vamos dizer assim, como tu fez analogia com a raiz, é uma raiz tão mais profunda. Parece, né? É porque dos pilares, ele é o pilar que mais afeta todos os outros. O dinheiro, ele tem o poder de mudar a vida. E aí eu não quero dizer que o dinheiro é o mais importante, mas ele é o mais fundamental, porque o dinheiro, ele pode te aproximar de Deus. A maioria das pessoas que não tem dinheiro, ela fica afastada de Deus, do Deus verdadeiro, né? Porque é diferente do Deus conceitual. A pessoa que ela tá sem grana, ela duvida da sua capacidade. A pessoa que tá... Por que alguém não tem dinheiro? Ou por que alguém tá quebrado? Por que alguém tá passando uma dificuldade financeira? Já parou pra pensar nisso? Por que uma pessoa passa uma dificuldade financeira? Porque ela não tá vendo o seu valor, ela não tá conseguindo agregar valor aos outros, ela não tá recebendo o que ela merece pelo serviço que ela presta, é uma pessoa que não tá conseguindo se comunicar direito, é uma pessoa que ela tá indisciplinada, a pessoa tá procrastinadora, ela tá perdida, certo? O que é uma pessoa que tá perdida? É uma pessoa que tá distante de Deus. Se ela estivesse próxima a Deus, ela seria disciplinada, ela seria autoconfiante. Entendeu o que eu tô falando? Sim, então, sim. Teria fé no que não vê, né? Claro. Então, o dinheiro, ele é um termômetro para fé. Sim. Normalmente, a pessoa que não tem grana não tem fé. A fé tá debilitada. Sim, sim. Não, e o dinheiro traz saúde. Óbvio. Porque tu consegue... Ele te melhora tudo. Ele resolve 99% dos problemas da nossa vida. A gente consegue amenizar com o dinheiro. Então, ele não resolve tudo, mas ele ameniza tudo. Então, não faz sentido não ter. Essa que é a grande questão. E por isso a importância de tu saber como... Eu acho que como treinador não seria saber usar o dinheiro. É saber te transformar em dinheiro. Seria isso? É tipo assim, ó, pensa que a fórmula consiste no quê? Pensa numa fórmula mesmo, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2 vai dar X. Então, o que é o resultado? O resultado é o resultado financeiro. Então, se hoje pega a vida de qualquer pessoa, a pessoa ela tem um resultado financeiro no final. A pessoa ela pode ser pobre, ela pode ser classe média, ela pode ser independente, ela pode ser livre financeiramente. Ela tem várias classificações, beleza? Só que o que gera esse resultado? É o conjunto de 2 fatores. Então, são 2 coisas que geram o resultado financeiro na vida de uma pessoa. Qual que é a primeira coisa? É o dinheiro em si. É o quanto a pessoa entende sobre o dinheiro. Isso as pessoas não sabem, porque não ensinam na escola. Pega, o que é o dinheiro em si? A pessoa não sabe responder. A pessoa não entende o que é o dinheiro, o que é a inflação. Ela não entende o que o dinheiro pode fazer na vida dela se tiver em abundância. Ela não entende como o dinheiro foi criado. Ela não entende o que dinheiro é de fato. A pessoa, tem gente que acha que o dinheiro é energia, que o dinheiro não é nada disso. O trabalho. É o trabalho. Não. Então, o dinheiro é uma coisa específica. Então, a pessoa precisa ter um domínio do dinheiro. Ela precisa entender o que o dinheiro é. Ótimo. Saber o que o dinheiro é o suficiente para a pessoa ser rica, livre, independente? Não. Porque tem um monte de gente que sabe tudo sobre dinheiro e continua pagando as contas. Só pagando as contas. Então, entender sobre o elemento do jogo... Pensa, é como se fosse um jogo de canastra. Já jogou canastra? Eu não sei jogar, mas eu sei que tem cartas no meio, né? Então, pensa que no jogo de canastra, nós temos a estratégia e nós temos as cartas. Se tu não entende as cartas, tu vai conseguir jogar? Não. Tu tem que saber o que é cada carta. Então, no jogo do dinheiro, qual que é o elemento principal? O dinheiro. Então, tu precisa entender sobre o dinheiro. Entender sobre o elemento do jogo. Perfeito. Qual que é o segundo ponto? Tu tem que entender sobre quem usa o elemento, que é o jogador. Tu precisa entender sobre você. Quando tu junta essas 2 coisas e tu cria uma relação entre o dinheiro e você, tu tem o resultado financeiro. Então, o resultado financeiro da vida de qualquer pessoa é a conexão, é a forma como a pessoa e o dinheiro estão se relacionando, que pode ser extremamente conflituosa ou pode ser totalmente harmônica. Isso vai resultar lá na frente. Então, para cada pessoa é um elemento diferente. Mais ou menos, é um padrão, assim, porque as regras do jogo são sempre as mesmas. Só que a pessoa tem mais necessidades do que outra. Vou te dar um exemplo. Uma das habilidades essenciais para qualquer pessoa do planeta que quer ficar rica é a habilidade da comunicação. Não tem como. Nossa, é impossível ficar rico sem se comunicar. Impossível. Não existe nenhuma pessoa no mundo que é rica e não sabe se comunicar.
Rica de verdade, eu tô falando. Não é só ter 10, 20 mil reais. Tô falando de patrimônio, construir grandeza, beleza? Então, tem pessoas que têm uma comunicação muito acelerada. Tipo, tu, por exemplo, é uma pessoa que isso aí é um aspecto que tu não precisa desenvolver tanto assim. Por quê? Porque tu já desenvolve constantemente. Só que tem outra habilidade que também é fundamental, que é a habilidade da criatividade. Se uma pessoa é muito comunicativa, mas ela não é criativa, ela também não vai conseguir enriquecer. Então, tu percebe como cada um vai ter um foco diferente. Mas o jogo continua sempre o mesmo. Compreende? Então, a gente tem que identificar o que a pessoa está precisando. Sabe que o que já me falaram também? Que hoje em dia tudo, os pagamentos, o dinheiro é virtual. Que falta muito a gente pegar no dinheiro. Sentir o dinheiro. A gente não anda mais com o dinheiro na carteira, com o dinheiro na bolsa. E isso faz as pessoas perderem a noção do dinheiro que se vai. Claro, mais ou menos sentido. Assim. É legal isso aí. Só que é inevitável, né? Não tem como a gente voltar a usar o dinheiro. Então, tipo assim, isso é uma... Quem que vai no banco sacar dinheiro? É uma questão psicológica, né? No sentido de que se eu tô aqui, eu tenho 2 elementos, e aí eu tenho que comprar alguma coisa de ti, eu te dou um elemento, eu tenho a sensação de que eu perdi alguma coisa. E eu não gosto de perder coisas, então eu vou pensar 2 vezes antes de te dar o elemento que eu tinha. Só que é uma teoria que é verdadeira, assim. Só que não adianta a gente, assim, focar nisso, porque não tem como a gente voltar a usar o dinheiro. Então, é uma coisa que nós não controlamos. Hoje, se tu for em lugares, nem aceitam mais o dinheiro, o teu dinheiro, porque é uma coisa, né, que se atualizou. Então, por isso que isso não é tão determinante assim. Porque se tu for uma pessoa controlada, uma pessoa consciente, tu vai conseguir controlar o teu dinheiro mesmo não vendo ele diretamente indo até a pessoa, compreendeu? Sim. O que me faz pensar é que, assim, quando a pessoa fala que tem 50 mil reais... Como a gente é um pouquinho mais antigo, eu não sei. Mas a gente consegue imaginar um montante de dinheiro de 50 mil reais. Sim. Essa nova geração... Não vê isso. Não vê isso. Não. Entendeu? Não vê esse... 1 milhão. Sei. 1 milhão... Se tu pensar num dinheiro virtual ali, pode ser pouco. Mas é muito louco. Isso é uma percepção, né? Porque tu pensa 1 milhão. Aí tu pensa, 1 milhão é bastante dinheiro ou pouco dinheiro? Depende muito, porque tem um relógio que custa 1 milhão. Isso. Então, tipo assim, Teu apartamento que custa pode estar reduzido num negocinho, um item minúsculo. Então, tudo depende da percepção da pessoa, né? Que é a forma como ela enxerga o dinheiro, como ela enxerga o montante, ela enxerga o valor. E ela pode mudar isso na cabeça dela. Eu posso, por exemplo, saber e me conscientizar de que, apesar de eu não estar vendo o dinheiro físico ir embora, o dinheiro está indo embora de alguma forma, porque ele não está mais na minha conta. Então, o saldo diminuiu. Mas é uma questão muito mais pessoal do que geral. Nós não podemos, tipo, pensar que todo mundo se afeta por isso, por exemplo, porque eu acho que não é verdade. Onde que entra a ganância? A ganância, se tu para analisar... é uma linha, né? Então, pensa que temos um campo, aí existe uma linha aqui do meio. Essa linha é a linha do poder. É o que eu posso fazer para alcançar o que eu quero e o que eu não posso fazer. Aí, de onde que eu tiro que eu posso ou não posso alguma coisa? Existem leis que são leis do homem, né? Do ser humano. E existem leis que são universais. Tipo assim, por exemplo, não posso andar a mais de 50 por hora aqui na avenida da frente. Isso é uma lei que o humano criou. Isso não é uma lei universal. Porque se eu tiro a placa, o cara passa a 100. É uma coisa criada pela sociedade. Agora, matar outro ser humano é uma coisa que ela é universal. Não faz nenhum sentido. Tu matar um animal sem precisar matá-lo, não faz nenhum sentido. Tu, por exemplo, maltratar uma planta, sendo que ela não tá te machucando. Tipo, tu ir lá e ficar queimando a planta. Não é uma coisa que é natural. Então, existem coisas que são... que a gente entende que pode e não pode fazer. Faz parte da moral humana, né? Exatamente. Isso é geral, é mundial. Não existe diferença cultural, porque em todo lugar vai ser assim. O que é a linha do poder e a ganância? O que isso tem a ver, né? Quando tu ultrapassa a linha do que tu pode fazer para ganhar dinheiro, tu se torna ganancioso. Então, por exemplo, você quer muito ganhar dinheiro. E você se esforça muito, você trabalha muito, você dorme pouco, você dá o seu melhor, você faz de tudo que você pode para conseguir ganhar dinheiro. Isso é ambição. Isso é uma coisa muito boa, é essencial, inclusive. Se você não tiver ambição, você nunca vai enriquecer. O que é ultrapassar a linha do poder? É eu começar, por exemplo, a puxar o tapete de alguém para ganhar dinheiro. Então, eu estou fazendo tudo que eu posso para ganhar dinheiro. Se em algum momento a pessoa ela puxar o tapete de alguém, ela ultrapassou a linha do poder e se tornou gananciosa. E aí, o que é a ganância? É tu passar no sinal vermelho. De carro. Tu tá andando de carro, tu passou no sinal vermelho e tu não morreu. Então, tu diz, não, beleza. Essa é a merda da ganância. Quem tá ouvindo aí tem que lembrar disso. A merda da ganância é que ela não te mata de primeira.
A ganância ela é uma coisa que funciona. Ela faz tu achar... Não, ela dá certo. E tu se beneficia e tu diz, eu entendi um atalho que as pessoas não entendem. Então, se eu passar a perna de novo, eu vou conseguir de novo. Isso. Se eu mentir de novo, vai dar certo de novo. E aí a pessoa faz o quê? Passa de novo no sinal vermelho. Aí ela passa de novo. Passa de novo. Aí um belo dia ela tá dirigindo, com os filhos atrás do carro, e ela passa no sinal vermelho. E a carreta pega, mata todos os filhos, deixa ela viva. E ela vai sofrer pro resto da vida sabendo que foi ela que matou os filhos. A ganância é assim. Tu não morre de primeira, mas quando morrer, nem é tu que morre, são as pessoas que tu ama. Que tu ama. É o lugar que mais dói, é o lugar que mais te machuca, que dificilmente depois tu vai conseguir se libertar. Então, eu digo isso porque eu já fui ganancioso. E eu já perdi milhões com ganância. E a ganância, ela te mata, assim, de uma vez, só que não é na primeira vez. Então, te cega, né? Então, se a pessoa percebe a ganância, ela tem que, na hora, entender, colocar as cartas na mesa e voltar para a realidade, porque senão ela vai ser atropelada. Porque eu te pergunto, se as pessoas não te procuram por ganância, no sentido, eu quero mais dinheiro, eu quero ser milionário, eu digo ganância do dinheiro, sabe? Sim. Mas não tem um propósito de vida, não tem... Ou acham que tu vai dar a fórmula... Não. Então, faz isso que tu... No meu caso, não. Porque essa pessoa ela não se conecta muito comigo. O meu posicionamento, minha forma de falar, o meu jeito de ser, essa pessoa ela não chega até mim. Porque ela sai antes, sabe? Ela pode chegar no Instagram, né? Os haters são esses caras. A galera que não gosta de mim. Porque daí eu já dou uns chacoalhão e a pessoa ela se irrita. Porque a pessoa que vem até mim e ela chega até um ponto é a pessoa que entendeu que ela tem que ser ambiciosa até o último instante, mas ela não pode ser gananciosa. É uma pessoa que já tem um grau de compreensão um pouco mais elevado. Então, nunca aconteceu de eu ter um mentorado, por exemplo, que eu percebi que estava querendo ganhar dinheiro a todo custo. Até hoje. E olha que eu atendi bastante gente. Tu tem quantos anos? Tenho 28. 28? Tu sabe que eu demorei para desejar riqueza, sabe? Quando a gente nasce no meio religioso, isso não é... não é lei, né? Não, tem religiões que são diferentes, mas a gente é ensinado que rico não entra no céu, né? Que a gente não pode ser rica. Então, eu sempre fui assim... beleza, eu tenho meu carrinho, eu tenho meu apartamento, né? Então, Tá bom. E aí, um dia, eu me peguei pensando assim... Por que eu não tenho um carro melhor? Por que eu não tenho uma casa melhor? Senão eu vou pro inferno. Já veio o pensamento, né? Senão eu vou pro inferno. Aí eu falei, não, mas eu como filha de Deus, eu mereço algo melhor, né? Sim. E por que tem pessoas tão boas ricas, tem pessoas ruins também, assim como tem pessoas ruins pobres, como tem pessoas tão boas ricas, que eu tenho certeza que essa pessoa vai para o céu, porque o tanto de caridade que essa pessoa faz, eu sou pobre e não consigo fazer caridade. É isso aí. Eu sou pobre e não consigo fazer caridade porque eu não tenho dinheiro, não tenho condições de fazer caridade. Então, isso me fez, né, pensar, estudando a Bíblia, estudando ali, que tipo, poxa, isso não tá certo, isso não tá equilibrado. Sim, tá esquisito. Tá esquisito. Eu afirmo com todas as forças que, assim, ser pobre é uma ofensa para Deus. É o contrário de tudo que Deus ensinou, que Jesus ensinou. Deus criou o ouro. O cristão, né? O cristão que é pobre, ele não entendeu nada de Cristo. Ele não entendeu nada. Ele tá em uma religião paralela. Ele vive num mundo esquisito e alienado. E aí vem as instituições que alienaram ele e tudo mais. Porque se tu... O que tu tem que seguir? O exemplo das pessoas, não aquilo que as pessoas dizem, certo? Então, quando tu pega um líder, que seja religioso, que seja o líder de uma empresa, tu olha as características dessa pessoa. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa bota lá no Instagram, Jesus Follower. Seguidor de Jesus, lá na bio. Sou seguidor de Jesus. Ótimo. Aí essa pessoa que é seguidora de Jesus, ela tem um sonho. E ela não luta pelo seu sonho, porque ela tem medo. Aí essa pessoa, ela trabalha numa empresa e ela tem vontade de levantar a mão e dar um pitaco para ajudar. E ela não tem coragem porque tem vergonha de falar em público. Aí essa pessoa, ela começa a academia, para. Aí essa pessoa tá acima do peso. Aí essa pessoa, ela não conhece nem 5 estados do Brasil. Por quê? Porque ela gastou todo o dinheiro em festa e porcaria ao invés de viajar aos lugares. Aí eu pergunto uma coisa, mas o que Jesus disse? Ele disse para tu ter medo de lutar pelos teus sonhos?
Através do exemplo de Jesus, nós vimos que ele tinha medo de lutar pelo seu propósito. Através do exemplo de Jesus, nós vimos que ele tinha medo de se comunicar. Através do exemplo de Jesus, ele disse que tu tinha que ficar trancado num só lugar, fazendo sempre a mesma coisa, sem conhecer outras realidades. Então eu me pergunto, será que essa pessoa está jogando no time de Jesus ou no time do diabo? Porque ser um procrastinador, ser indisciplinado, estar acima do peso, é coisa do demônio, não é coisa de Jesus. Sim, sim. Então, a pessoa coloca na bio Jesus Follower, mas a conduta dela é de seguidor de outra coisa. Então, esse ponto é uma coisa que é um pouco polêmica até, só que as pessoas precisam se dar conta de quem elas são em primeiro lugar. E entender que é um dever ficar rico. É um dever. É uma obrigação. Tu não pode ser menos do que livre financeiramente, para que tu possa contribuir com as outras pessoas. Não tem como tu dar carona para alguém se tu tá a pé. Tu precisa estar de carro, tu precisa estar de avião, tu precisa estar de ônibus, tu precisa cuidar de ti para cuidar do outro. E isso é uma pena, porque as pessoas, elas são alienadas. Elas têm uma história constante na cabeça delas, que diz que elas não podem, que diz que elas vão para tal lugar, que diz isso e diz aquilo. Mas de onde que vem isso? Vem da cabeça delas, literalmente, porque não faz nenhum sentido. Sim, e para mudar isso é difícil, claro. Né? Eu vejo ali para mim foi todo um processo que me fez pensar, o que Deus prefere? Que eu seja uma pessoa rica e próspera, boa, que faça caridade, que sirva, que faça bondade, ou que uma pessoa ruim, gananciosa seja rica. Exatamente. Deus quer que os bons prosperem, que os bons sejam ricos, né? Claro, e aí tu consegue expressar a tua bondade. Esse que é o jogo. Exatamente. E a minha bondade é a bondade de Deus comigo, né? Por eu fazer o que Ele pede, o que Ele acredita, né? Que tá dentro ali, eu acho que que tu falou inicialmente, né? De tu quebrar por que tu acha que tu não é merecedora disso, né? Se eu como filha de Deus, por que eu não sou merecedora? Sim, isso é muito lógico. Tipo, se Deus é infinito, por que tu é limitado? Se Deus é o todo, por que tu é pouco? Não faz nenhum sentido. É só pensar. Eu não consigo entender, sinceramente. Eu não converso muito com... nunca cheguei nessa conclusão, porque nunca ninguém conseguiu me explicar bem. Mas eu não consigo entender como que a pessoa ela não consegue ver isso claramente. Tipo, é óbvio que tu tem que ser rico, porque tu tem que ser abundante em todos os sentidos. É óbvio que tu tem que cuidar do teu corpo. É óbvio. Tipo, não tem nenhuma justificativa. Se tu acredita que existe um Deus, tu tem que ser uma manifestação dele. E ele é abundância, ele é liberdade, ele é plenitude. Eu vou te responder essa pergunta. O que eu acho. O que eu acho, assim, como cristã, é porque as pessoas, elas estudam a Bíblia, a religião e não a Deus. Boa. Gostei. Entendeu? Então, quando tu começa a estudar quem é Deus, o porquê que Ele é Deus, o porquê que Ele fez isso, o porquê que Ele fez aquilo, quais são as virtudes de Deus que existem na gente também. Então, quando tu entende isso, tu entende que tu realmente é a imagem e semelhança. Porque quando a Bíblia diz que tu é imagem e semelhança, não é porque Jesus tem orelha, eu tenho orelha. Sim, claro. Jesus tem nariz, eu tenho... Sabe? Vai muito além disso. E tu para de olhar para as pequenas coisas da religião, que eu digo que é mais religião do que Bíblia, né? Sim. E não tô dizendo que a Bíblia tá errada. Sim, mas nem é religião, todo mundo pensa o que é. Mas o fato de tu subir o teu olhar para Deus e aí tu entende o porquê. Pelo menos comigo foi... Não, concordo totalmente. Comigo foi assim, quando tu entende realmente a grandeza de Deus, quem é Deus, tu... Poxa, então, realmente, eu sou merecedor. Não mereço menos que isso. Que legal, concordo totalmente. Né? Faço das tuas minhas palavras, concordo totalmente. Que legal. Eu adoro falar sobre dinheiro, religião. Pra mim, são meus temas preferidos. E arquitetura. Arquitetura, legal. Futebol não, né? Futebol não. Tu também não. Apesar de eu ter sido jogadora... Sério? De futebol? De futebol. Participei de seleção de colégio, tudo também. De futebol. Que legal. Era a lateral esquerda e eu não sou canhota. Que legal. Boa, devia jogar bem. Ou a menos ruim, né? A menos... Boa. Mas foi. Não sou tão fissurada em futebol. Gosto mais de jogar do que de assistir, de acompanhar. Mas me fala uma coisa. Os teus treinamentos, eles são individuais? Tu faz... Eu vejo que tu faz palestra também. Sim. Depende muito do perfil da pessoa, né? Então, a gente tem eventos, que são eventos mais baratos, que são eventos de um dia, com bastante pessoas. Agora, inclusive, a gente vai fazer aqui em Balneário mais vezes. E daí são eventos com um ticket mais baixo, com volume de gente, né? Onde é mais genérica a questão. Onde eu apresento a fórmula, onde eu mostro como funciona, onde a pessoa sai com
atividades para ela executar e tal. E aí, aquelas pessoas que estão mais avançadas, o objetivo é uma escada, né? Então, o próximo nível da pessoa é o quê? É conseguir entrar numa mentoria de acúmulo de patrimônio. Então, é uma mentoria individual, aí onde a estratégia é, durante 1 ano, a gente ajudar a pessoa a acumular patrimônio. Acumular patrimônio para quê? Para que ela vá depois para uma próxima mentoria, que é uma mentoria que, com o patrimônio acumulado, eu ensino ela a alavancar esse patrimônio. Legal. Porque, às vezes, a pessoa ela quer alavancagem. Ela acha que 5 mil reais vão virar 5 milhões. Não tem como. Tu só consegue alavancar o patrimônio a partir de um patrimônio. Então, cada um está no seu nível. Tem a pessoa que já entra na parte de alavancagem. Tem a pessoa que entra na parte de aprender as bases. Sim, depois vai para a parte de acúmulo. Até porque também cada um inicia num nível financeiro, digamos assim, né? Exatamente. E isso é bom para o pessoal ver que não é só para quem tem dinheiro. Exato. Eu tenho... Não. O dinheiro guardado, agora eu vou lá procurar o Léo para me ajudar. É o contrário. É o que eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa está indecisa, porque ela vai investir numa mentoria, ela vai gastar lá vai investir 50 mil reais, e aí ela diz, será que eu acho que eu vou esperar me estabilizar um pouco mais para investir? Eu falo, mas se tu tivesse estabilizado, eu não estaria te vendendo a mentoria? A minha mentoria não é para quem está estabilizado. A minha mentoria não é para quem não tem nada de dívida. A minha mentoria é para um endividado, é para pessoa que não sabe como multiplicar o patrimônio, senão eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. É igual tu chegar para um personal e dizer, não, quando eu emagrecer, eu vou vir te chamar para a gente fazer um treino. Um treino. Não faz nenhum sentido. Então, e outra coisa, além de tudo isso, eu tenho conteúdos gratuitos. Eu faço live todos os dias, há mais de 300 dias quase, no Instagram, gratuito. Então, a pessoa que não tem nada de dinheiro, ou a pessoa que quer me conhecer, tô lá no Instagram todo dia. Tem post todo dia. Então, tem conteúdo para todo mundo. A pessoa que quer, ela vai conseguir crescer. Eu tenho várias pessoas que não tinham nada. Assistiram lives, conteúdos, tal, conseguiram uma graninha, foram para os eventos. Aí depois que conseguiram, foram para mentoria. Aí depois foram para outra mentoria. Tem vários casos assim. Então não é sobre ajudar um ou outro, é todo mundo que quer de fato. E tu encontra mentorado que não aceita fazer as mudanças? De novo, o meu público é bem específico, sabe? Porque para o cara chegar num nível de mentoria, ele já me conhece muito bem. E sabe que vai ter exato. Ele sabe que não vai ser confortável. E eu já entro falando isso para ele. Tipo, ele já entra meio que com um contrato assinado, sabendo que vai ser um momento de desafio na vida dele. Ele já entra sabendo que nosso objetivo é a transformação e que somos dois. Nós temos quem está sendo treinado e nós temos o treinador. Quem está sendo treinado, normalmente, não gosta de ouvir o treinador. Por quê? Porque a gente já sabe tudo, né? A gente já sabe. Não, jogador, né? O jogador. Ele, já sei. Quem que tu sabe? Mas o treinador tá ali fora. E quem manda na parada são os dois, porque eles entram num acordo. Mas depois que foi feito o acordo e a gente traçou o plano, quem manda é o plano. E normalmente o jogador ele quer fugir do plano, porque é mais confortável fugir. E o treinador tá ali para fazer o quê? Aqui tá o plano, então tu vai fazer isso aqui, é o nosso combinado. Nós não queremos 1 milhão de patrimônio até o final do ano? Então tá, então é isso. Tu não percebe que tu tá indo para lá? Não tô dizendo que eu machuco a pessoa, né? Sim, mas tu não percebe que nós combinamos ter 1 milhão até o final do ano, para ano que vem nós fazer 1 milhão virar 5 em X tempo. Tu vai ter liberdade, tu vai ter os teus sonhos. Tu não percebe que essa tua atitude, ela tá te levando para uma direção totalmente oposta? Então por que tu tá fazendo isso? Volta para cá. Aí a pessoa... A renegada, mas ela volta. Por quê? Porque nós fizemos um acordo. Então, é tudo muito alinhado. Nesse quesito de individual comigo, é muito bem alinhado. Agora, nos eventos maiores, daí sim, com certeza, deve ter um monte de gente que vai meio que aleatório. Achando que é fácil, né? Mas daí não tem controle, porque é muita gente. Sim, achando que tu vai dar a fórmula. Exatamente. Chega lá, não, tem que fazer isso, eu não quero. Não, e pior que a fórmula existe. Eu dou a fórmula. Só que a fórmula tem que ser executada. É isso que é curioso, né? Isso. Existe a fórmula mágica que a gente falou do sucesso, ela existe. Agora, se tu vai aplicar ela ou não, é outros 500, né? Existe a fórmula para emagrecer, né? Exatamente, só tu vai aplicar. É só tu aplicar. Exatamente. Tem uma faixa etária de pessoas que te procuram, assim? Que me procuram, a maioria das vezes, de 35 a 50 anos. Se nós fôssemos colocar assim, né? Mas eu já tive recorde de 13 anos de idade, o gurizinho, o evento mesmo. Sério? Tem acompanhado os pais, é claro, né? Mas ele era muito evoluído e muito evoluído. Absurdo. E eu demorei quase 30 anos para mudar minha mentalidade. Esse menino incrível. Com 13 lá de Autônia, ali, do Paraná. Autônia, o gurizinho. 3 aninhos, foi incrível. Assim. É que hoje a informação é outra, né? É diferente. É diferente. E é legal porque daí eu tenho ele e eu tenho gente de 65. Pois é. Eu tenho mentorado de 65 anos. Então é totalmente outro perfil, outra vibe. O pessoal mais velho, assim, de 60 e 50, eles não são mais rígidos, assim? Mas... De novo, é que o meu público é o mais velho que ele tá flexível. Tá. Compreende? Quando a gente pensa no cara de 70 anos, por exemplo, ou de 65, tu pensa numa pessoa que é mais
resistente. Mas, na verdade, o que tá vindo... Pensa, se o cara com 65 anos, ele tá sonhando com a sua liberdade financeira, ele é um velho diferente. Sim. Ele é um idoso que, poxa, ele tá pensando diferente. Então, ontem tive com uma família que tem empresa e tal, e eles são mais velhos. Mas eles têm uma mentalidade totalmente diferenciada, né? Porque eles estão querendo algo diferente. Não, e também estão pensando no futuro dos filhos, da família, né? Claro, no legado. No legado. É bem legal. Porque o legado, às vezes, o financeiro, às vezes é o maior legado que tu consegue deixar. Sim. Ele é secundário, né? Porque o que importa é os valores, etc. Só que a única coisa que tu vai deixar de físico é o dinheiro, os bens. Os bens. E isso aí é uma coisa que, na minha opinião, é curioso. Eu não tenho filho ainda, né? Eu vou ter 20, meu plano é ter 20 filhos. Mas daqui a 7 anos, então eu vou começar. E... o legado, o que eu penso é que tu não tem que deixar nada pros filhos, necessariamente. Porque eles vão ser tão bons que eles vão construir o patrimônio deles, se tu educar eles da forma certa. Então, por que uma pessoa, ela quer... Olha que interessante. Por que uma pessoa quer deixar patrimônio pros filhos? Porque ela não acredita que os filhos são capazes de construir o patrimônio sozinhos. Eu sou tão foda e eu construí o meu patrimônio. E eu sou tão foda que meus filhos só vão conseguir ser tão grandes quanto eu se eu der pra eles uma parte. Então isso já mostra que a pessoa é um pai ou uma mãe debilitado mentalmente. Porque ele não acredita no potencial dos próprios filhos. E não tá passando os valores adequados. Exatamente. Né? Mas daí tu fala isso pro pai e vai dizer, não, imagina que isso não é isso. Só que se ele pensar um pouquinho, ele vai olhar pra dentro dele e vai dizer, cara... Faz total sentido. Eu nunca tinha pensado assim. E a gente vê direto notícia de... principalmente atores dos Estados Unidos... que não deixam a herança para os filhos. Doam. E tem gente que daí critica, né? Olha só, não deixou nada pros filhos. Mas ele fez certo, cara. Cada um tem a sua vida. Ninguém deu nada de presente pra ele. Por que ele vai dar pros filhos? Não precisa. Ele já deu coisas muito melhores do que o dinheiro que vai fazer a pessoa conseguir a riqueza. Ou até deu em vida, já sabe que o filho já construiu o patrimônio dele, né? E foi cumprida a missão. E foi cumprida a missão. Muito bom conversar. É um assunto que como é que eu vou dizer assim? Pra mim é muito bom, porque sai um pouco da minha realidade, da nossa bolha, né? Da construção, que a gente trabalha muito com dinheiro, às vezes com dinheiros... grandes valores, né? E pelo fato até da gente trabalhar com os valores dos clientes... O sonho do cliente, né? A vida inteira. O sonho dos clientes, a função do cliente. Então, entender até de onde vêm essas crenças, muitas crenças deles, né? De merecimento. Eu pego clientes que falam assim, mas essa loja é muito cara. Sim. Eu não vou... E tu sabe que o cliente tem. Tem, mas ele acha, não se sente confortável lá dentro. Não se sente confortável. Que curioso, né? Não se sente merecedor. E deve ter cliente também, tu é arquiteta, né? Deve ter cliente também que ele gasta mais do que precisa. Sim. Tipo assim... Ele precisa botar a escultura assinada, porque as amigas têm a escultura assinada. Só que ela não poderia botar a escultura assinada em casa. Ela não poderia investir naquela iluminação, daquele jeito. Porque não vai ser funcional, vai dar um custo depois e tal. Mas ela diz, eu preciso mostrar para os outros o meu valor, então eu vou fazer tal coisa. Isso deve ser bem interessante. E tem pessoas também que... escolhem não abrir mão de alguns itens, né? Eu já tive cliente que queria todos os metais pretos. Vai agregar o valor e tal. Não, a gente compra um sofá mais barato, mas isso eu quero. É o sonho, né? Vamos deixar a garagem para um carro, mas eu quero a piscina. Sim. Mas tu e teu marido tem carro? Não, a prioridade é a piscina. Então, é legal ver também ali onde está, sabe, a vontade, os valores, onde a pessoa não acha caro investir o dinheiro. Para mim, não é caro investir o dinheiro num closet, mas a cozinha... Mais simples. É simples. Que interessante isso, né? E isso é muito curioso, porque cada pessoa tem o seu comportamento e aí ela tá usando o dinheiro do jeito certo. Porque o dinheiro é justamente isso. O dinheiro é uma ferramenta que tu usa para realizar sonhos. Então, poxa, eu tenho aqui 3 milhões para construir essa casa. Ou 1 milhão para mobiliar a casa. Beleza. Então, desse 1 milhão, eu julgo que o sofá é importante para mim, porque eu vou ler muito no sofá. Porque eu sempre quis ter aquele sofá. E o sofá vai custar 100 mil reais. E eu vou gastar 10% de toda a mobília da casa naquele sofá. Porque isso é o poder de escolha. Agora, quando tu olha para o classe média, o classe média não tem esse poder.
O classe média, o pobre, é legal até falar sobre isso, eu vou explicar depois. Mas o classe média, ele fica limitado. Por quê? Porque ele quer o sofá. O sonho dele é aquele sofá. Só que ele não consegue comprar aquele sofá. Porque o dinheiro limita o sonho dele. O classe média, ele tem o dinheiro como um limitador dos seus sonhos. Quando, na verdade, o dinheiro é uma ferramenta de realização de sonhos. Tu percebe que ele não está usando a ferramenta da forma certa? Sim. Imagina um martelo. O martelo é feito para martelar o prego. Imagina um martelo martelando tua cabeça. Tu ia se machucar? É isso. O dinheiro é uma ferramenta para realizar sonhos. Só que a pessoa está se machucando porque está limitando os seus sonhos ao invés de usar a ferramenta da forma certa. Isso que eu falei do pobre é interessante. Porque nós dividimos as fases do jogo do dinheiro em 4 etapas. Então, primeiro, tem o pobre. Daí o pobre se torna classe média. Aí o classe média se torna independente. Ele é independente, tem independência financeira. E depois ele se torna livre financeiramente. O que é o pobre? Isso é importantíssimo para quem está nos ouvindo principalmente. O pobre não é aquele que diz que é pobre. Porque no Brasil nós temos uma cultura onde é bonito ser pobre. É legal eu estudar na escola pública, minha mãe ser faxineira, e eu tenho dificuldade, meu pai é caminhoneiro. É legal no Brasil. É um legal lifestyle. falar que eu não consigo porque eu sou pobre. É um lifestyle. E aí eu tenho o FIES, eu tenho o ProUni, não sei o que lá, sei lá, nem sei os nomes das bolsas, esses negócios aí. É bonito. Então a pessoa, eu tenho amigos que já fizeram isso na época de faculdade. E eles tinham condições, mas eles se rebaixaram na sociedade para poder ter um descontinho na faculdade. Por quê? Porque é bonito. Porque é legal. Olha o que eu conquistei. Eu provei que eu sou ferrado. E o Brasil, infelizmente, é assim. O que é o pobre verdadeiramente dizendo? É o cara que não está nos vendo. O pobre verdadeiro é a pessoa que ela não está aqui. O pobre, ele é uma pessoa que ela está tão limitada que ela nem acredita que ela pode mudar. O pobre, ele tá passando fome. O pobre, tem pouquíssimos pobres aqui no sul do Brasil. O pobre, ele não tem acesso ao computador, não tem acesso ao celular, não tem acesso à televisão. O pobre não tem acesso a nada. Ele tá sobrevivendo ao mundo. Ele nem tem inveja dos outros, o pobre, porque ele nem cogita a possibilidade que ele pode mudar de vida. Isso é uma pessoa pobre. Aí tu pensa, quantas pessoas pobres tu conhece? Nenhuma, talvez. Nenhuma. É muito difícil você ter. E o que a gente faz com os pobres? Nós ajudamos. Se dá uma comida, nunca dá dinheiro. Se tu dá o dinheiro para um pobre, tu jogou o dinheiro no lixo. Porque o pobre vai jogar o dinheiro no lixo. Ele não sabe usar o dinheiro. Se ele soubesse usar o dinheiro, não seria pobre. Então, o pobre nunca pode se fazer doações financeiras. Pro pobre, tu só dá comida, oportunidade, trabalho, roupa e coisas que vão fazer ele sobreviver melhor para que ele possa se elevar de nível. Beleza. Aí nós vamos para mim, na minha opinião, a parte mais crítica, que é a classe média. Esses aí, para mim, é a pior, assim, a parte mais complexa. Tô no limbo. Porque o classe média, ele finge ser pobre para ter benefício. O classe média é aquele que ele sabe que ele tem poder de ir além, mas ele não vai porque ele tem medo de seguir o seu propósito. O classe média é aquele que fica tendo inveja do outro. E ele tá aqui assistindo e ele tá dizendo, não, mas eu também podia ter um podcast, porque eu também tenho conhecimento para ter um podcast. Só que na hora de ir pra ação, ele se caga todo e não faz. Esse é o classe média, ele é invejoso. Porque ele sabe que poderia alcançar um patamar superior e ele não consegue. O classe média é aquele vitimista que dá desculpa, que a culpa é do governo. O pobre não bota a culpa no governo. O pobre, inclusive, é ajudado pelo governo. Agora, o classe média não. Ele gosta de ser sempre... Os outros são culpados, porque ele não quer tirar a bunda da cadeira. Se o cara consegue transcender essa fase, que é a fase mais difícil de todas. Por quê? Porque existe a zona de conforto. A classe média, a desgraça da classe média é a zona de conforto. Porque ele não tá passando fome e ele não tá rico. Ele sabe que ele pode ficar rico, mas ele não tá passando fome para ter aquela água na bunda que diz vai. Então é difícil ele sair desse momento. Zona de conforto. Ai, tá legal. Se ele consegue transcender a classe média, que é essa a principal missão, ele consegue atingir a independência. O que é isso? É tu não depender mais do dinheiro para viver. É tu viver uma vida onde tu trabalha com aquilo que tu quer, tu trabalha quanto tu quer, tu escolhe os clientes que tu quer ter e tu tem a tua independência, diferente de liberdade. A independência é uma fase onde tu é como o próprio nome diz, tu independe do dinheiro. Eu tô aqui porque eu quero estar aqui. Se eu quero viajar amanhã, eu vou viajar amanhã. Se eu não quero ir para o escritório hoje, eu não vou para o escritório hoje. Se eu quiser fechar a empresa, não é que fecha a empresa e eu vou falir. Eu fecho a empresa porque eu tenho dinheiro suficiente para abrir outra empresa e fazer alguma outra coisa. Então, isso é independência financeira, que é um pequeno percentual da população. E aí nós temos a próxima fase, a última, que é a fase da liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? É quando a pessoa, literalmente, ela tem patrimônio suficiente para si e para as próximas gerações e ela não tem vínculo com mais nada. Ela transcendeu a mente. Ela não tem mais ego. Ela venceu a vida como um todo. Tem a frase lá de Jesus, né, que diz que... como é que ele fala?
não se preocupem com as coisas desse mundo, com as tribulações. No mundo vocês terão tribulações, mas não se preocupem, eu venci o mundo, não é assim? É isso. O que é vencer o mundo? É a liberdade. Ele é livre. Ele transcendeu o ego. Ele não se compara mais. A independência, tu ainda tá num jogo de comparações, num jogo de tipo assim, tu pensar, será que eu tô sendo eu mesmo ou será que eu tô querendo mostrar pros outros? A liberdade é quando tu transcendeu isso e tu vive em plenitude. É como se tu flutuasse sobre a sociedade e tu conseguisse ver a vida de uma forma completamente diferente. Todo mundo, a maioria das pessoas, infelizmente, tá na classe média, que é a parte mais difícil. Nós temos que arrancar elas de lá. Essa que é o objetivo. Sim, e como que faz para as pessoas acordarem desse... Normalmente, se tu olha estuda o comportamento humano, só muda de 2 jeitos, né? Ou com muita repetição, ou com muita força, uma coisa muito impactante. Então, tu pega alguém que nunca conseguiu guardar dinheiro. Aí a pessoa, ela teve um problema de saúde. E ela teve que começar a correr e ela teve que começar a guardar dinheiro para resolver o problema de saúde. Ela vai lá e resolve, porque foi muito impactante. Então, a ideia é que nós não precisamos que as pessoas quase morram para querer mudar de vida. É inspirar elas para que elas entendam que elas podem mudar de vida de uma forma mais prazerosa, entendendo que elas têm esse poder. E a minha teoria é que é através do exemplo. Assim, o que tu tá fazendo aqui, por exemplo, teu trabalho, é uma forma onde tu tá mostrando para várias mulheres, vários homens, vários profissionais que vale a pena ser uma pessoa do bem, vale a pena ser uma pessoa comunicativa, vale a pena pensar coisas positivas sobre dinheiro, vale a pena dar o teu melhor. E aí essas pessoas se inspiram e elas se inspirando, elas começam a se elevar e dizem, bom, eu também posso mais. Poxa, se ela pode, eu também posso. Pô, se o Léo lá falou, eu também posso. E ela se conecta com a tua história, se conecta com a minha, se conecta com a história de outro. Então, através do exemplo, a gente prova para as pessoas que vale a pena ser independente, vale a pena ser livre financeiramente, e a gente tenta pescar essas pessoas lá da mediocridade. E com certeza estamos fazendo isso agora, nesse momento. Alguém que está nos assistindo está dizendo, esses filha da mãe estão me pescando. Com certeza. Normalmente espero é assim. Que sim. Normalmente eu é espero assim. que sim. Essa é a ideia. Eu acho que o objetivo principal do podcast é justamente isso, abrir a mente do pessoal que está em casa para tudo. Sim. Para tudo. Desde da arquitetura de quarto de bebê, a área financeira, ações imobiliárias, que é o que eu gosto, que é a minha área, né? Que legal. Tem podcast de todas as áreas ali pra gente transcender o conhecimento, mas para mim o objetivo principal é isso, e comunicar, porque eu gosto. Que legal. Eu demorei para entender que eu era uma arquiteta comunicadora. Quando eu pensei em largar a profissão, porque eu não me aguentava mais dentro do escritório projetando, falei, não dá, sou infeliz. Eu abri o computador, chorava. Aí eu falei, vou ter que procurar outra profissão. Mas o problema não era a profissão, o problema era o meu propósito. Sim. Não dentro da profissão, né? Que legal. Isso é uma profissão muito nobre, eu gosto muito dessa área, né? Porque é uma área que ela envolve o lado racional, né? Técnico, e o lado artístico. Então é uma arte, na verdade, né? O que se faz. Sim. Que é como comunicar, é uma palestra, é um evento, né? É uma obra de arte. Por muito tempo, a arquitetura ficava do lado da arte, né? Depois foi para perto da engenharia, mas só eram artistas. E até porque é uma coisa que ela vem depois da engenharia, né? Porque a engenharia constrói, e me corrija se eu estou errado, né? A arquitetura faz a coisa se tornar forma, de fato. Faz a coisa ficar bonita. A arquitetura vem antes da engenharia. Vem antes? Vem antes. Mas quando eu vou projetar, por exemplo, uma casa, eu construo a casa com base, então, no projeto do arquiteto? Isso. Que interessante. Mas eu não sou obrigado a ter um arquiteto. Eu posso só construir a casa de uma forma mais bruta, só com engenharia, ou não? Pode. Eu falo assim, eu como arquiteto não posso calcular. Tenho um semestre de cálculo. Sim. 2 no máximo. Um engenheiro tem um semestre de projeto. Sim. O engenheiro, ele é feito para calcular. Sim. Então, hoje, na prefeitura, o engenheiro pode projetar. Sim. Entendeu? Mas quem estuda projeto, a construção, o desenho da construção, o desenho do prédio que a gente está aqui, é o arquiteto. O arquiteto estuda isso e o engenheiro vai calcular ferragens, estruturas, o balanço, Senatower. Que legal. Quem faz o desenho do Senatower é o arquiteto. Quem vai calcular aquele para ele ficar em pé é o engenheiro. E agora a curiosidade. Por exemplo, num projeto grande como o Senatower, por exemplo, são vários arquitetos simultaneamente. Ou não? É uma pessoa só? Não sabe? sei, mas deve ser um escritório grande, né?
Acontece isso, né? Porque não tem essa informação. Mas imagino que deve ser, porque imagina... Sim, até a complexidade. Uma equipe de arquitetos que faz a coisa sair de um jeito único, né? Isso. Antigamente, quem faziam as catedrais, as igrejas, eram os arquitetos. Tanto com base nos cálculos também, como no desenho, né? Certo. Então, tudo era construído somente com base no desenho do arquiteto. Não tinha nenhum cálculo para dizer vai ficar em pé. Que doideira, né? Por isso que eram artistas, porque eles desenhavam até há pouco tempo, há 20, 25 anos atrás, tu precisava de uma prova de desenho para poder ingressar na faculdade de arquitetura. Tu tinha que ser um artista, desenhar. Que legal. E hoje não? Hoje tem computador, né? E é pelo computador mesmo, 100%. Hoje, eu não sei como tá hoje. A minha faculdade ainda foi metade desenho, metade computador. Sim. Até tem que ver como tá hoje, mas hoje eu acho que eles entram direto no computador, o que eu acho ruim. Será que tem algum arquiteto que não sabe desenhar? Tem. Que interessante, né? Tem. Porque é uma transição de habilidade. Porque tu agora sabe clicar, mas não sabe mais desenhar. E o desenho é comprovado que é uma coisa terapêutica, né? Que se desenvolve, é uma coordenação motora fina, tu saber, criar arte ali, assim. O que eu vejo é que os arquitetos novos, eles não têm muita noção de espaço. Quando tu desenha... pelo menos é a minha percepção. Quando tu desenha, poxa, eu já sei que tantos metros quadrados é isso, que um quarto, se eu olhar aqui cabe um quarto, aqui cabe uma cozinha, aqui... Os novos, não. Os novos estão, não. Mas quantos tem? Deixa eu medir. Será que aqui cabe uma cama? Será que... Sabe? Entendi. Eu vejo que o pessoal mais antigo, que desenhou mesmo... Porque o computador é muito zoom, né? Sim. Tu vai e volta, tu perde... A noção, realmente, o que é. Pra te saber, não. Esse banheiro tem 3 metros? Não, ele tá grande. Esse banheiro tem 1 metro? Não, tá pequeno. Então, tu consegue, né? Porque senão o computador tu perde a noção. Que legal, que interessante. Mas enfim, para mim... É o mundo. Por isso que, só voltando um pouquinho ali, né, do teu assunto, por isso que eu achei legal ali tu colocar as etapas, né, de rico, pobre. Eu vejo que para te subir nessa escala é autoconhecimento. Sim. E... enfim, quebra de crenças, mas acho que principalmente é o propósito. Sim. Porque se eu tenho o propósito de servir ou de ajudar alguém, se é um propósito maior dentro de mim, ou se eu tenho o propósito de vou construir uma grande empresa de arquitetura. Sim. Isso qualquer propósito provavelmente está atrelado à riqueza. Sim, porque vai gerar, é o resultado. Vai gerar. Para eu ter um grande escritório de arquitetura, eu tenho que ter dinheiro. Sim. Eu tenho que ter clientes, eu tenho que ter, né? Para eu poder ajudar a minha família financeiramente, eu tenho que prosperar. Eu gosto de dizer que o propósito ele é o combustível infinito da jornada. Boa. Então, existe um processo. Existe um processo e nesse processo tu enfrenta várias coisas. E tu tá dentro de um veículo. O que é o veículo? É o meio que tu encontrou para percorrer a jornada. Então, tu encontrou o veículo e a arquitetura. Então, a arquitetura é o teu veículo, dentro dessa analogia, né? Tá, mas qual que é a combustível do veículo? É o propósito com a arquitetura. Então, o teu propósito é aquilo que, independente do que aconteça, vai fazer tu continuar seguindo em frente. E, por exemplo, o que tu tá fazendo aqui, tu não tem ideia do quanto isso repercute. Porque, coloca aí, os arquitetos é uma atividade bem remunerada. Sim. E o arquiteto ser rico vai fazer com que ele consiga ter cada vez mais clientes, mais qualificados e consiga agregar cada vez mais na vida dos clientes. Então, trazer essa consciência financeira para os arquitetos que estão te ouvindo faz com que eles sejam melhores arquitetos, com que eles que são bons arquitetos consigam ajudar mais clientes e com que mais clientes sejam mais felizes. Ou seja, através daquilo que tu está fazendo, literalmente uma corrente do bem vai se espalhando e a pessoa começa a realizar seus objetivos, que é o propósito, que é isso que tu está falando, que é o teu propósito. Está cumprindo isso lindamente. Parabéns. Eu ainda falo mais, né? Eu tô criando também uma outra empresa que é uma escola da construção. Que é justamente também para mudar a mentalidade de pequenos prestadores de serviço. Tá, boa. Muito bom isso aí. Isso, porque nós temos ótimos pintores. Mas não são administradores, não conseguem crescer, não conseguem... Não sabem um caminho, né? Assim como eu também demorei para traçar o meu caminho. Então, a ideia é trazer todo já esse conhecimento
contábil, financeiro, calma, tu tem todo o potencial, tu vai crescer. Sim. Né? Financeiro também. Sim. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu sou pintora, eu não tenho dinheiro pra... Né? Como é que eu vou abrir uma empresa? É que ele não tem conhecimento, ele não sabe. Não tem o conhecimento, ele não sabe, né? Muito boa essa iniciativa. Ou não mudou a mentalidade dele para um propósito de tipo, poxa, eu sou um bom pintor, agora eu vou ser o melhor. Sim. E eu vou ensinar outros a também fazerem o mesmo, né? Isso aí é a base de tudo, né? Tu melhorar a tua vida, em primeiro lugar, para melhorar a vida das pessoas à tua volta. Uhum. Acho que isso é o mais importante. E com essa frase a gente encerra com chave de ouro. Juntos. Obrigado pelo convite. Léo, eu gosto sempre de pedir para o pessoal mandar um recadinho para quem está em casa. As redes sociais do Léo vão estar aqui na descrição do vídeo. Mas entrem lá no Instagram dele, vejam o trabalho dele. Hoje mesmo eu vi um vídeo, um depoimento, uma prova social muito legal. Porque realmente... Eu nem vi. Era com uma senhora que ela fez uma mentoria, está fazendo a segunda mentoria contigo. Ah, sim, Rosângela. Tá, Rosângela. Sim. Legal. E, enfim, a gente comprar algo pela primeira vez, quer dizer, é bom. Agora, quando a pessoa compra de novo, é a prova de que o negócio funciona, tá bem feito, né? Legal. Então, gostei muito e... Estamos juntos, foi um prazer, de verdade. Obrigada. E até a próxima. Fique conosco em Espaço Aberto, seu podcast. Bem-vindo ao Espaço Aberto, lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto, lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em...